Matheus Jô Soares. Palmas para o Senhor, glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Muita gente para pouca voz, aleluia. Quero externar minha gratidão a Deus e as pessoas responsáveis que confiaram em mim em trazer essa palavra. Confesso que por fora estou calmo, por dentro atemorizado. Sinto o peso da responsabilidade, mas eu creio que Deus tem uma palavra para a gente esta noite, amém? E espero não suprir a expectativa de ninguém, mas espero suprir a expectativa que Deus colocou em nós aqui. Amém? Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler o versículo tema, 1 Coríntios, capítulo 1. Irmãos, vocês já identificaram quem é meu gêmeo? Glória a Deus. Quem é meu gêmeo, irmão? Eita glória, olha aí, ó. O cara mais bonito da DAG, o príncipe. Ô, glória. Ô, aleluia. Amém? Mas agora eu não vou permanecer como o Davidson agora, né? Eu vou ter que tirar o óculos. Porque a gente é gêmeo, mas a gente é o contrário. Enquanto ele precisa de óculos para enxergar, esse óculos não tá me fazendo não enxergar nada. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, amém? Não vou prometer que não vou chorar, mas não vou mesmo. Glória a Deus. E uma coisa importante que pediram para eu falar, meus lindos, minha brincadeira. Glória a Deus. Ninguém entendeu, eu tirei o óculos, Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E para contextualizar, Atos capítulo 4, a partir do versículo 18 também. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois das ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceram, pois o homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Podemos assentar, amém? Confesso aos irmãos que, como eu disse, foi uma responsabilidade terrível preparar tema para adolescente. Eu tenho bastante dificuldade, que eu acho que adolescente, para a gente poder trabalhar algum tema, a gente tem que ter outros recursos, outros meios, né? A gente não pode falar pura e secamente, porque se torna chato. Mas cristão é monótono, amém? Jesus, o Senhor diz, sede santos como eu sou santo, amém? Ele abriu alguma coisa para falar que você tem que ser legal? Ele abriu alguma brecha para falar que você pode fazer aquilo que você acha legal? Não. Sede santos como eu sou santo. Então a palavra hoje vai ser seca mesmo. Amém? Mas vocês vão entender em nome de Jesus, porque o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. E eu pensei em várias formas de poder falar essa palavra. E a estratégia que o Senhor me deu para o nosso entendimento
é uma peça de teatro, aonde Deus é o diretor e os participantes não sabem o que eles têm que fazer. E a primeira parte da peça se chama substituição. Então abre-se a cortina vermelha e tá lá Adão no meio do Éden. E Adão recebeu uma ordem. A ordem foi: coma livremente de toda a árvore que há no jardim. E Adão, ele falou assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma, porque certamente no dia em que comeres, morrerás. Então Deus deu uma ordem, sim ou não? Muita gente para pouca voz. Deus deu uma ordem, sim ou não? E Adão obedeceu essa ordem? Não. Glória a Deus. Ele obedeceu em parte. Por quê? Ele comeu livremente. Só que ele comeu daquilo que não devia. E nós, vou falar por mim, quando eu era adolescente, eu queria fazer tudo livremente, até o que não devia. Só que isso para Deus não serve. Para Deus, ou você obedece ou não serve. Para Deus, ou você entrega tudo ou Ele não quer nada. Ele não divide nada com ninguém. Deus não divide glória com ninguém. Deus não divide primeiro lugar com ninguém. E não foi diferente com Adão. Adão, coma livremente, mas daquela dali não. E Adão comeu ou não comeu? Comeu, até do que não devia. E por ele ter comido o que não devia, Deus, fechar a minha Bíblia aqui, tá outra Bíblia aqui, amém? Glória a Deus, que ela tá querendo fechar sozinha, aleluia. E Adão, depois de ter comido, ele morreu espiritualmente, amém? Só que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda querendo se relacionar com Adão, ele se encontrava com ele toda a virada do dia. Sim ou não? Ele chegou lá na virada do dia, Adão se escondeu. Aí a pergunta de Deus é até engraçada: Adão, onde tu estás? Por acaso Deus não é onisciente? Ele não sabe de todas as coisas? Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Hoje todo mundo é adolescente, amém? Glória a Deus. Então por que Deus perguntou? É porque Deus é muito além daquilo que nós compreendemos. E por Ele ser além daquilo que nós compreendemos, Ele se faz pequeno para se relacionar conosco. E Ele pergunta: de onde você está? Ele fala: tô nu, por isso eu me escondi. Mas quem te falou que tu estava nu, Adão? Deus perguntou. Falou: então, comi daquela árvore lá que o Senhor falou. Versão Luiz Felipe da Bíblia, amém? Isso daqui não está na Bíblia de vocês não, isso daqui é a minha versão da história. Está aqui, mas não com essas palavras. Então por que tu comeu, cara? Não, foi a mulher que tu me deu. Falou: então, por causa disso, a terra será maldita por causa de você. Só que Adão e Eva pegaram folhas de figueira, costuraram para cobrir a sua nudez. Amém? Só que Deus tinha uma ideia melhor. Fala comigo, Deus tinha uma ideia melhor. A ideia de Deus é, cara, com folha não vai adiantar. Folha é algo leve demais, não vai cobrir. Aí Deus foi e matou um animal, pegou a pele dele e cobriu Adão e Eva. Só que ali era um simbolismo para algo maior. E qual é esse algo maior? Deus escolheu um povo, amém ou não amém? O nome desse povo se chamou Israel. E na hora de cultuar, Deus fala assim: então, quando vocês pecarem, vai ter uma vez por ano que vocês vão sacrificar um cordeiro de 1 ano sem mácula. Para quê? Para cobrir o pecado de vocês. Não parece com o que ele fez com Adão? Não parece? Matou um animal para cobrir a nudez.
matou o animal para cobrir a vergonha, matou o animal para cobrir o pecado. É algo bem parecido. E Deus foi e falou: então, todas as vezes que vocês pecarem, uma vez por ano, alguém vai representar vocês e vai entrar no Santo dos Santos com o sangue do animal, e eu vou cobrir o pecado de vocês. Só faltou ele falar: do mesmo jeito que eu fiz com Adão. E quando depois, antes disso, existia um cara chamado Abraão. Diga comigo, Abraão, que se chamava Abrão. Glória a Deus. Depois veio se tornar Abraão, pai de muitas nações, pai de multidões. E teve um dia que Deus falou assim: então, eu te fiz uma promessa de um filho, e esse filho, tu vai ter que me dar de volta. Eu conjecturo, na minha versão, que Abraão: mas por que, Senhor? Não, eu estou muito solitário aqui. Tá meio chato ficar aqui sozinho aqui no céu. Manda alguém aí. Preciso do teu filho. Abraão: amém. E ele foi lá sacrificar o filho dele. Só que Isaac, percebendo que Deus já tinha ensinado o culto, mata o cordeiro. Esse é o culto. Eles cultuavam um sacrifício. Se eu pecar, tenho que morrer. Então Deus falou: para te substituir, mata o cordeiro. Aí ele falou: vamos cultuar, filho. Levou ele. Eu imagino, né, Isaac andando com o pai dele, falou: pai, tem cutelo, tem lenha, tem até coisa para fazer o fogo, mas ainda falta o cordeiro. Aí Abraão fala: Deus proverá para si um cordeiro. Só que Abraão, ele estava falando de algo muito além dele. Ele não conhecia o que a gente conhece. E Isaías, no capítulo 53, essa eu vou ter que abrir, e diferente daquele dia eu não vou chorar, glória a Deus. Isaías, capítulo 53, Isaías falou sobre alguém que iria substituir a gente. Isaías, capítulo 53. Quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e com a raiz de saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nos desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém a quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos como estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigados por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagados por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. O nome dessa peça, dessa parte da cena? Substituição. Deus precisava matar um cordeiro no teu lugar. Sabe por quê? A Bíblia diz que todos nós estávamos em Adão. Amém? Se a gente for puxar a sua genealogia, a gente vai começar no seu pai, no seu avô, no seu bisavô, no seu tataravô, no tatara, até chegar em Adão. No final, quem é tua mãe e teu pai desde o início? Adão e Eva. Só que eles pecaram. E por eles ter pecado, Deus falou: reproduza cada um conforme a sua espécie. E Adão era ser humano, sim ou não? E Adão reproduziu outros seres humanos. Só que ele pecou. Sim ou não?
Quem estava aqui na aula da obreira Marimar? A forma deformada. Vamos lá, vou explicar bem rápido. Pensa numa forma de bolo. Perfeita, redondinha, bonitinha. Só que aí eu vou e amasso essa forma. Todos os bolos que eu fizer nela vai sair como? Como, igreja? Amassado. Adão amassou a forma do bolo. Ele era a forma. E nós seríamos os bolos. Então todos nós saímos como? Glória a Deus. E Deus precisava desamassar a forma. E Ele recorreu ao seu próprio Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Substituição. Então Ele pegou aquilo que era para você sofrer e sofreu no seu lugar. Para quê? Para que tu não enfrentasse a maldição do pecado. Ele te livrou disso. Amém? Tá todo mundo comigo? Fecha a cortina. Parte 2. Ressurreição. Abre a cortina de novo. Tá Jesus conversando com os discípulos, falando: então, é necessário que o Filho do Homem seja levantado e seja morto pelos homens, pela mão dos homens. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Está lá em Mateus 16. Aí Pedro: não, Senhor, que isso? Não faz isso não. O Senhor vai morrer? Não, vai não. Eu vou morrer no teu lugar. Para trás de mim, Satanás. Era porque Pedro era Satanás? Não. Era porque Pedro não entendia que, sob a influência de Satanás, ele estava indo contra o plano de Deus. Ele falou: você não entendeu, nas minhas palavras. É necessário. Não é opcional. É necessário. É igual quando tua mãe fala assim: tem que lavar a louça. Por quê? Porque é necessário. Tem que tomar banho. Por quê? Porque é necessário. Glória a Deus. Só tem adolescente aqui que, graças a Deus, não namora, amém? Glória a Deus por isso. Mas quando tu namorar, que se for da vontade de Deus para tua vida, tu vai querer tomar banho. Tu vai querer escovar o dente. Tu vai querer fazer de tudo para sair com seu namorado. Aí tua mãe vai falar: tu só sai se tu lavar a louça. Irmão, maior lavadora de louça do Brasil vai ser aquela menina, aquele homem. Amém? Então tem coisas que são necessárias. E o que era necessário? A substituição. Senão, a pena que Jesus pagou era para nós pagarmos. Então, para contextualizar com o texto, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Pois eu primeiramente transmiti a vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Substituição. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressurreição. Aí Jesus conversando falou: é necessário, eu vou me entregar por vocês. Eu tenho que fazer isso, é algo que papai mandou. Papai mandou me entregar. E eu vou me entregar porque papai mandou também, mas é porque eu quero. É por amor a vocês. Não tem maior amor do que este, aquele que entrega a vida pelos seus amigos. Quem disse isso? Jesus Cristo. E ele considerava tantos caras amigos que ele foi por amor. E ele tem um monte de amigo hoje. Eu estou olhando para um monte aqui. E então, Jesus Cristo morreu. Pensa que maneiro, irmão. Tu tem um amigo igual Jesus Cristo. O cara morre, vai no inferno, rouba a chave do céu e no outro dia de manhã tá fritando ovo contigo, comendo pão. Foi assim que aconteceu. Ele morreu na sexta, no domingo ressuscitou e depois estava comendo pão com os discípulos. Pensa que amizade legal.
Imagina os discípulos conversando com ele. E aí, como é que foi? Falou, foi molinho, mano. Meu pai me sujeitou tudo, eu desci lá, peguei a chave e voltei. Cadê a chave? Não, eu deixei lá no céu, pô, não vou trazer a chave. Brincadeira, tá, irmão? Não tem isso na Bíblia não, amém? Importante dizer isso. Só que, lembra que eu li o Pedro e o João no Sinédrio, na frente dos judeus? E eles falaram assim, então, para de pregar a Jesus. Imagina aqueles caras tendo visto Cristo morrer na sexta, ressuscitar no domingo, comer pão com eles e falar, cara, prega o evangelho. Eles olhando para o judeu e pensando assim, cara, eles não têm noção do que eles estão pedindo, não. Deus mandou a gente pregar através de Cristo. Pô, Jesus Cristo morreu, ele falou que ia morrer. Ressuscitou e falou que ia ressuscitar. Ele mandou pregar. Tu acha que eu vou acreditar na palavra dos caras? Claro que não. Só que Jesus Cristo, ele fez algo em Lucas capítulo 24, 44 e 45. Jesus disse, isso quando ele se encontrou com os discípulos, amém? Foi isto que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito. Porque está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Por quê? João capítulo 1, versículo 1. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E depois o próprio João, no próprio capítulo 1, ele fala, e a palavra tabernaculou, e se fez carne, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo era a própria palavra, e ele precisava cumprir a palavra, porque ele era a palavra de Deus encarnada, viva. Ele era o nosso maior exemplo, e é até hoje. Tanto que vocês são chamados de cristãos por causa dele, porque ele é o Jesus Cristo, e nós somos cristãos, mini cristos. Glória a Deus. Só que Jesus Cristo é a palavra, amém? Aí Paulo, conversando com Timóteo, escrevendo uma carta, preso, falou para Timóteo, eu não vou usar as referências, porque senão o tempo vai esgotar. Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece a palavra, as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Salmo 119, para vocês que são adolescentes. Você fala assim, mãe, fui para a escola, tem um amigo lá perdidaço, só faz besteira. E eu já fui adolescente também, eu falei, cara, esse cara aí não tem salvação não, velho. Esse cara aí... Mas a Bíblia diz que tem salvação. Como? Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. E João, na sua carta, ele deixou algo interessante. 1 João capítulo 2, versículo 14. Jovens, parte B. Eu vos escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e já venceram o maligno. Não, calma aí. João está escrevendo uma carta que já faz mais de 2000 anos, e ele fala assim, jovens, eu escrevi a vocês, porque a palavra de Deus permanece em vocês. E já venceram. Ele não jogou no futuro,
Ele está falando do passado. Já venceram o maligno. Que momento? Quando eu aceitei Jesus. Quando eu acreditei que a palavra se encarnou e eu aceitei a salvação que veio através desta palavra. Por isso que é loucura. Porque aprove Deus salvar as pessoas através da loucura da pregação do Evangelho. E qual é a loucura da pregação do Evangelho? É uma cruz? É. Mas é a cruz sozinha? Não. É a obra da cruz. Isso é ser impactado pela mensagem. Como é que eu sou impactado pela mensagem? Primeiro, crendo que a palavra veio. Segundo, crendo que a palavra morreu no meu lugar. Terceiro, crendo que a palavra não só morreu, mas ressuscitou. Para quê? Para que eu não fosse morto. E como ele morreu e ressuscitou, ele tem o direito, conforme Deus, de me dar vida. E qual tipo de vida? Vida eterna. Ou ele mesmo diz vida e vida com abundância. Porque para o crente é diferente a morte. A morte para o crente não é eu descer a sepultura e acabou. Para o crente, mesmo que ele morra, ele continua vivendo. Como assim, Felipe? Quando ele morre, ele continua vivendo. Simples. Você vive uma vida de santidade aqui, aí você morre, como você é santo e aceitou Jesus, ele faz você ressurgir e continua vivendo com ele. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E incrível, porque Deus aprova o Senhor a salvar através da sua palavra. E em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, então Jesus aproximou-se deles e dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei para sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Quando o pregador, alguém que pega o microfone, fala assim: eu sinto Deus aqui, inclusive eu estou sentindo, eu sinto Deus aqui, ele não está mentindo. A palavra encarnada está aqui, através do seu Espírito. E qual é a nossa missão? Criar discípulos igual a ele. Primeiro você se torna um discípulo e aprende a linguagem de amor com Jesus. Vocês vão aprender isso quando vocês tiverem uma namorada ou um namorado. Você vai entender qual é a linguagem de amor. Por exemplo, a linguagem de amor que você tem com o seu cachorro é você jogar o brinquedo e ele trazer para você. Você mostra o quanto você ama ele e dá atenção para ele. A linguagem de amor que teu pai e tua mãe têm contigo é te dar um abraço e falar: filho, eu te amo. Por quê? Porque isso é importante para você. Essa é a linguagem de amor com sua mãe e com seu pai. E Jesus Cristo também tem uma linguagem de amor. João capítulo 14, versículo 23. Aqueles que me amam me obedecem. Então não basta só crer. Não basta só estar aqui. Tem que obedecer. E permanecer na palavra. E Ele é a palavra. E tudo que Ele ensinou, Ele deixou como exemplo. O próprio Paulo vai falar isso em 1 Coríntios. Que nós seguimos a pegada dele. Pensa. O tamanho do meu pé é 43, tu tem um pé 48. Aonde eu pisar e deixar a pegada, tu tinha que seguir. Foi assim, Jesus. Só que se fosse botar o tamanho do pé dele normal, não ia dar na terra. Ele fala que a terra é estrado do cabelo dos seus pés. Então ele fez o pé dele, vamos supor 40. Falou: segue aí. Amém? Tá todo mundo entendendo até aqui?
Eu sei que não é culto de doutrina, mas eu estou falando aquilo que Deus me deu, amém? Glória a Deus. Acabou que eu pulei a parte do cenário, mas amém. A terceira parte, a quarta parte, na verdade, seria a autoridade. Deus deu toda a autoridade por Jesus Cristo, por ele ter sido obediente, que foi o que eu acabei de ler. Pensa, mesma coisa do teu pai e tua mãe falar assim: então, se tu varrer a casa, tu joga videogame. Se tu lavar a louça, eu deixo tu mexendo no celular. Aí Deus olhou para Jesus e falou assim: então, se tu for obediente até a morte, tudo que é meu vai ser seu, e você vai mandar em tudo. E adivinha, ele obedeceu. Por isso que ele pode mandar em tudo. Ele fala que toda a autoridade no céu e na terra está na mão dele. Por isso fazei discípulos, pregando o evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém. E última cena desse capítulo, para finalizar, já está acabando o meu tempo. A última cortina a ser aberta se chama a cortina do ser cheio do Espírito. Porque Jesus, ele morreu, mas ele fala: fica tranquilo, não vos deixarei órfãos, enviarei outro consolador igual a mim, e ele testificará tudo que eu falei. Então lembra quando tu está fazendo algo que a tua consciência pesa, alguma coisa te diz assim: tá errado, não tá certo. Eu não sei se vocês já sentiram essa sensação, eu sinto muito. Quando eu falo alguma coisa errada, vem alguma coisa e fala assim: cara, errou. Parece que vem um apito do futebol e faz: errou, ultrapassou o limite, está impedido, fez falta. Então, se chama Espírito Santo. E para vocês que são adolescentes, é o melhor amigo de vocês. Porque além dele fazer com que você obedeça a palavra, que é Jesus Cristo, ele ainda te faz viver uma vida de santidade. E você sendo cheio dele, ele está dentro de você. Você sendo cheio dele, lembra da linguagem do amor? Lá no próprio João capítulo 14, Jesus vai falar: aquele que obedece, aquele que me ama, obedece às minhas palavras, e eu e o Pai faremos morada dentro dele. E quem é que faz morada? O Espírito Santo. E por que eu li Atos capítulo 4? Atos capítulo 4. Pô, Felipe, mas nada a ver o tema. Tem tudo a ver. Pedro e João eram homens que nem nós, seres humanos. Só que eles curaram uma pessoa com 40 anos de idade, que era coxo, que não andava. Nos tempos de hoje seria o cara da cadeira de rodas. E por eles terem curado no nome de Jesus, que é a palavra, eles foram ser julgados. Eu nem contei a outra parte, mas glória. Eles foram ser julgados. E jovens e adolescentes, o mais incrível é que eles falam: como é que a gente vai se calar diante de tudo aquilo que vimos e que ouvimos? Eles participaram de curas, eles participaram de libertação, eles participaram do ensino, eles participaram do Jesus, a palavra encarnada, ensinando para eles a palavra e cumprindo tudo aquilo que ele falava de si mesmo. E depois foram cheios do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E um dia eles orando foram cheios do Espírito Santo. Como um culto igual esse daqui. Era de tarde, todo mundo se juntou na igreja e falou: vamos orar. E eles orando, 120 pessoas orando, imagina.
Imagina 120 crentes falando glória a Deus, aleluia, Senhor vem nos batizar, o Senhor é lindo, a tua presença é maravilhosa, eu sei que o Senhor quer descer. E até que veio uma hora que, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Ele não deu um tiquinho, não, ele encheu toda a casa. E eles foram batizados no Espírito Santo. E foram cheios. E olha que incrível, na primeira pregação depois do batismo, 3.000 pessoas se converteram. Então, jovem adolescente, quando você tem o Espírito, você faz discípulos. Quando você faz discípulos, você obedece. Obedece quem? A palavra. Por quê? Porque ela tem autoridade. Através do Espírito que habita dentro de você, você prega a palavra. E por você pregar a palavra, pessoas se convertem. E o que você faz com essa informação? Um dia eu tive a idade de vocês. Fui para a igreja. Acho que eu vou escandalizar alguns irmãos. Fui para a igreja para arranjar namorada. Porque eu ouvia que a namorada da igreja era melhor do que a namorada do mundo. Só que eu encontrei algo muito maior do que uma namorada. Aceitei Jesus para encontrar uma namorada. Mas acabei me tornando noiva. Fui para encontrar uma namorada, me tornei noiva de Cristo. E você tá aqui fazendo o quê? Veio para encontrar uma namorada? Veio porque tu acha legal? Veio porque teus amigos vêm também? Ou tu veio para buscar o teu melhor amigo? Aquele que tu pode hoje falar, eu não conheço, eu nunca senti ele, mas ele está aqui, e ele quer te conhecer, e ele não quer só te conhecer, ele quer habitar dentro de você, ele quer falar através de você, ele quer cantar através de você, ele quer que você louve a ele estando dentro de você. Fica de pé para parecer que está acabando. Glória a Deus. Como eu disse, estou atemorizado. Palavra muito difícil para mim falar. Mas eu sinto Deus aqui. E por eu ter me tornado noiva, eu sinto a presença do noivo. Por eu ter me tornado noiva, eu sinto que tem alguém aqui que está me chamando. E eu tenho certeza que você sentiu também. Eu tenho certeza que dentro de você tem algo falando, volta, tu tá longe. Tem alguém apitando agora fazendo, tá errado, volta, volta. E quem está apitando, ele não apita só porque ele quer te dizer que tu tá errado. Ele apita porque ele quer que você volte para ele. Para ele quem? Para a palavra encarnada, que tem a autoridade nas mãos e que mora dentro da maioria e dos que estão aqui e quer fazer morada. Para fechar, Deus quer abrir uma nova cortina na tua vida hoje. E a cortina se chama restauração. A cortina se chama a volta. A cortina se chama volta para mim.
isso eu quero abrir oportunidade para aquele que ouviu essa palavra. Porque a palavra foi pregada. E a palavra está aqui. Quero abrir oportunidade para você que está afastado desse Deus tão maravilhoso. Meu orgulho me tirou do jardim. Tava longe. Sua humildade colocou jardim em mim. Ele quer te trazer para perto.